Eu peço a todos que abram a sua Bíblia. Nós estamos em uma campanha vencendo as dificuldades da vida, e hoje o nosso tema para essa quinta-feira é recomeçar. Nós vamos meditar um pouco sobre recomeçar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 11, e vamos ler até o versículo de número 31. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11 até o versículo de número 31. Amém? Quero que todos encontrem aí para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforneira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Vamos ler só até aqui. Amém? Queridos, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esta noite, por este momento que nós estamos aqui na tua casa. Deus, fala conosco pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O nosso tema para essa noite é recomeçar. Será que nós temos dificuldades para recomeçar? Será que recomeçar pode se considerar uma dificuldade em nossas vidas? Então vamos ver. A Bíblia conta, Jesus está contando uma parábola, e ele fala que havia um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo deste homem resolveu tomar uma decisão em sua vida. E qual decisão foi essa? Eu quero parte da minha herança e eu vou para uma terra bem distante, não quero mais viver aqui, eu vou viver a minha independência, vou viver a minha vida, eu quero desfrutar de algo mais, eu não quero mais viver aqui. E assim aconteceu. Este jovem partiu para uma terra distante, para uma terra que ele não conhecia, e lá, nessa terra, nessa região, ele viveu
coisas que ele não esperava. Aconteceu circunstâncias que não estavam na agenda dele, que não estavam no planejamento dele, e assim muitas vezes acontece em nossas vidas. Então eu quero, queridos, apresentar uma proposta para os irmãos, para que nesta noite nós possamos entender com esse jovem algumas coisas que possamos aprender para recomeçar. Será que a vida, será que o regresso dele, de onde ele estava até a casa de seu pai, foi uma trajetória fácil? Ou seja, desde a sua saída para essa terra distante, será que a sua vida teve bons êxitos, teve coisas boas? A Bíblia diz que este jovem gastou tudo o que tinha, e ele agora estava a cada dia mais, ele estava sendo traído pela circunstância, coisa que ele não esperava. E a primeira lição que eu quero partilhar com os irmãos, para você recomeçar, talvez, eu não sei qual é a sua situação, ou como que você se encontra, ou aonde que você se encontra nesse exato momento da sua trajetória. Mas se porventura você precisa recomeçar, tem aqui 4 coisas que eu quero partilhar com os irmãos para você e eu recomeçarmos. Primeiro, encare a sua realidade. Esse jovem, a Bíblia diz, no versículo de número 17, que ele caindo em si, ou seja, quando ele colocou a sua cabeça para funcionar o seu juízo, ele falou assim: meu Deus, que coisa, o que eu fiz da minha vida? O que eu fui fazer na minha vida? Que presepada eu fiz. Ele agora cai em si, ele vê o que ele tinha, ele vê o seu estado agora, ele passa a olhar para a sua realidade. E muitas vezes nós não recomeçamos, porque nós não queremos encarar a nossa realidade. Se você quer recomeçar a sua vida, você tem que encarar a realidade que você vive hoje. Você não tem como mudar a circunstância agora. A única coisa que nós podemos fazer hoje é olhar para ela, encarar essa realidade e decidir: não, eu não quero viver essa realidade. Mas se você não encarar a realidade, não terá recomeço para a sua vida. Ele teve que cair em si, ele teve que refletir sobre as suas atitudes, as suas decisões e ver qual era o seu estado. E nós também precisamos ver como está as nossas vidas e qual é a nossa realidade. O filho pródigo encontrou a solução para o seu problema quando ele encarou a sua realidade. Enquanto você e eu não encararmos a nossa realidade, nós não encontraremos solução para os nossos problemas. E nós não podemos demorar muito tempo para encarar essa realidade. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica para você recomeçar. Quanto mais tempo você deixa passar, mais distante você fica do lugar onde você saiu. Então é preciso urgentemente nós encararmos a nossa realidade. Talvez você esteja vivendo uma realidade contrária àquela que você esperava, mas isso você não pode alterar. Ou você encara, ou você encara. Não tem solução. Então, querido, para você encontrar a solução para o seu problema, você precisa encarar a sua realidade. O filho pródigo disse assim, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo
de fome, ele assume a sua realidade triste e reconhece que aonde ele estava era melhor do que o local onde ele estava. Isso é fruto de reflexão. Ele parou, ele caiu em si. E muitas vezes nós temos que parar e colocar a nossa cabecinha para funcionar e cair em si, cair a ficha. O que é que eu estou fazendo? Como foi a minha decisão? Que atitude eu tomei? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu estou vivendo isso, passando por essa situação? Queridos, se nós não encararmos a nossa realidade da vida, você e eu não teremos como recomeçar. Nós não temos possibilidade de enfeitar a vida, de colocar flores onde não há flores, de colocar uma escada ampla onde não há uma estrada. Nós temos que encarar a nossa realidade. Se você está vivendo um tempo difícil, encare esse tempo, enfrente essa realidade, ultrapasse esses desafios, vença essas barreiras, mas não negligencie a sua realidade. Ela existe, ela é real, não é uma coisa virtual, é real. Se está fraco, você está fraco, precisa alimentar-se para se fortalecer, é real. Não tem como fazer algo para dizer que isso que eu estou vivendo não é uma realidade. Ou alguém aqui vive no mundo virtual? Nós não vivemos em um mundo virtual, vivemos em um mundo real. E nós temos que encarar todos os dias a nossa realidade. Segundo, depois que você encara a sua realidade, você precisa admitir o seu fracasso. Será que nós temos a capacidade, depois de encararmos a nossa realidade, de ter refletido sobre o que nós fizemos e dizer assim: verdadeiramente eu sou um fracasso, eu fracassei, eu errei, tomei a decisão errada, fiz a coisa errada, não fiz a coisa certa? Admitir o fracasso é o caminho para você recomeçar. Encarar a realidade não é fácil. Imagine assumir o seu fracasso, assumir as consequências. E existe, queridos, uma diferença entre encarar a sua realidade e admitir o seu fracasso. Encarar a sua realidade é você ter consciência que as coisas não ocorreram como você esperava. E admitir o seu fracasso é ter a consciência que você precisa fazer alguma coisa hoje para mudar a sua realidade. Então, qual desses dois que nós vamos aqui é escolher? Eu tenho que encarar a minha realidade, ter a consciência que as coisas não ocorreram como eu esperava. É a minha realidade, é o meu hoje, é o meu agora. Então agora eu admito o meu fracasso, eu reconheço que fracassei, eu reconheço que falhei, então eu preciso ter a consciência que eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha realidade. E o filho pródigo, ele fez isso. No mesmo texto que nós lemos, no versículo 18, ele diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Ele admitiu o fracasso, ele encarou sua realidade, admitiu o fracasso e já tomou uma decisão. Ele encontrou, quando ele refletiu, a solução: eu tenho que voltar atrás. Eu tenho que resolver as minhas pendências do passado. Eu preciso ir ter com meu pai, falar para ele que eu pequei, falar para ele que eu errei, que eu estava equivocado. Eu preciso resolver esta pendência. Você não pode recomeçar tendo pendências no seu passado. Você precisa resolver todas as pendências
que você tem em relação ao seu passado para você ter um recomeço no seu hoje. Não adianta florear, não há milagre. Queridos, as circunstâncias de hoje não significa que será as circunstâncias do amanhã. As circunstâncias do hoje não significa que será as circunstâncias do amanhã. Nós podemos estar vivendo algo hoje, agora, mas não significa que essa será a minha realidade amanhã. Então eu preciso fazer alguma coisa. Segundo John Maxwell, existem 3 tipos de pessoas no mundo: as farei, as não farei e as não consigo. As farei alcança tudo na vida. As não farei opõe-se a tudo que acontece na vida. E as não consigo falham em tudo na vida. Qual desses 3 grupos que você pertence? As farei, as não farei ou as não consigo? Nós temos que ter uma perspectiva positiva da vida. E o mesmo autor disse: fracasso não é fracasso se na próxima vez você fizer melhor. O filho pródigo, ele estava admitindo o seu fracasso. Ele admitiu que ele errou. Ele admitiu que ele falhou. Ele admitiu: olha, eu estou vivendo isso fruto das minhas escolhas. Eu estou vivendo isso porque eu tomei uma decisão precipitada. Queridos, há muitas pessoas nos nossos dias que não assumem o seu fracasso. Eu vou te dar um grande exemplo. Saul, ele fez tudo errado. Primeiro, ele não encarou a sua realidade. Deus havia dito para ele: eu não vou te dar mais o trono. Eu escolhi alguém melhor do que tu. Ele não quis aceitar a sua realidade. E quando nós não aceitamos a nossa realidade, nós maximizamos os nossos problemas. Saul, por não aceitar a sua realidade, ele maximizou os seus problemas. E os seus erros aumentaram dia após dia. Ele não admitiu o seu fracasso, não reconheceu que Davi era melhor do que ele. E cada vez que ele não encarava a sua realidade, não admitiu o seu fracasso, os seus problemas aumentaram. A sua consciência pesava cada vez mais, ao ponto de perder a consciência. Ficou louco. Por isso, queridos, seria muito mais fácil para Saul ele ter entendido a sentença que Deus havia decretado para a vida dele. Ele ter encarado a realidade, ter admitido o seu fracasso, que Deus o restauraria. Mas ele permaneceu na sua arrogância e nos seus próprios pensamentos e ideias. Esse filho pródigo, esse jovem, ele já estava cansado disso, meu filho. Ele estava longe da sua casa, longe da sua família, longe da sua terra, longe da sua cultura, vivendo uma humilhação, cuidando de porcos, desejando comer vagens. Que situação! O homem que saiu com posses, com herança, cheio de ambições, de sonhos, de viver a sua independência, agora está na miséria. Agora está vivendo o maior fracasso ou a maior desilusão da sua vida. Queridos, o fracasso não significa que você nunca terá sucesso.
significa que você levará mais tempo para alcançar. O fracasso não significa que você nunca terá o sucesso. Significa apenas que levará mais tempo para alcançar, para aprender as coisas, as lições. E esse jovem agora está decidido a recomeçar. E ele então toma uma atitude pessoal: levantar-me-ei e irei à casa de meu pai. Ele estava decidido a recomeçar. Ninguém pode recomeçar por você. Ninguém pode fazer algo por você. É você que decide recomeçar. É você que tem que decidir levantar-se. É você que tem que tomar a atitude assim: eu não quero mais estar nessa realidade. O anjo não vai descer do céu e te levantar. É você que tem que encarar a sua realidade, admitir o seu fracasso e recomeçar, acordar para a vida. Porque Deus tem coisas lindas para você. E nós vamos ver aqui. Você não sabe o que te espera no seu recomeço. O filho pródigo não sabia, não entendia, não fazia ideia o que esperava para ele no seu regresso. Portanto, queridos, como está a sua vida? Será que existe alguma área da sua vida que você necessita recomeçar? E por que nós temos dificuldade para recomeçar? Porque recomeçar envolve emoções, sentimentos e mexe com o nosso passado. Tudo que mexe com o nosso passado nós temos dificuldade de lidar. Mas se você quer fazer algo diferente hoje, você precisa encarar a sua realidade. Não só agora, mas naquilo que foi feito. E voltar lá. Como esse jovem estava com a intenção de fazê-lo. E voltar até a casa do seu pai. O lugar onde ele errou. O lugar onde ele fracassou. O fracasso dele não está quando ele está nessa situação. O fracasso dele inicia quando ele sai da sua própria casa. Da maneira errada. Da forma errada. Terceiro, superando as frustrações. Esse jovem está decidido. Ele encarou a sua realidade, admitiu o seu fracasso, mas agora ele tem que superar suas dores, porque o caminho machuca, o percurso tem espinhos, e não podemos negligenciar isso, queridos. Não podemos falar que nós não nos machucamos no caminho, no percurso, e agora para voltar ao mesmo percurso onde nós nos machucamos. Você sabe qual o percurso que você trilhou, você sabe qual o caminho que você foi, mas é esse caminho que nós temos que voltar, e por cada caminho você relembrará as suas atitudes. Que profundo, que preservar eu fui fazer. Superar as frustrações, superar as dores, enfrentar as emoções. E aqui é o maior desafio, porque o maior desafio não é o caminho de volta, é você vencer o seu conflito interior, as suas emoções, a frustração com você próprio, sentimento de fracassado, de fracasso. Então temos que superar as frustrações para que no seu recomeço não haja pendências passadas, não haja dores passadas, não haja sentimentos passados que venham interferir
sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem nada. Você precisa sarar o seu coração, sarar a sua mente, para você ter um recomeço que vai ser brilhante. Guarde isso, querido. Todas as frustrações podem ser superadas quando decidimos que não queremos viver mais com elas. Todas as frustrações podem ser superadas quando decidimos que não queremos viver mais com elas. O drama para recomeçar é a decisão de quando e como vou levantar. O drama para recomeçar é a decisão de quando e como eu vou levantar. Porque agora tem que levantar, não é só levantar. Agora é ir. Como eu vou? E como eu chegarei lá? Como eu serei no meu percurso de volta? No meu percurso de volta, eu devo fazer as mesmas atitudes quando eu vim? Então, quando e como é muito importante para você saber como recomeçar. Levantar não é o suficiente. Levantar não basta. Agora, o percurso, o como, fará toda a diferença. Como é que eu vou lidar com os contratempos? Como é que eu vou lidar com aqueles que dizem que eu não tenho como recomeçar? Como é que eu vou lidar com as palavras contrárias? Como é que eu vou vencer os obstáculos? A fome, ele não tinha dinheiro, ele estava na miséria, fraco, debilitado. Como é que eu vou enfrentar tudo isso? Muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós queremos uma fórmula mágica, que Deus sopra a lamparina, alguma coisa assim, e você está novinho e fruto. A vida não é assim, queridos. A vida é dura. A vida não é mole, a vida é dura. E você precisa olhar para a vida como algo difícil, porque é assim que ela é. Mas Deus nos mostra o caminho para vencer os desafios da nossa vida e ter uma vida feliz e abundante. O maior obstáculo, querido, para o recomeço não são os desafios que encontramos no caminho, mas sim o medo de fracassarmos outra vez. O medo de fracassar outra vez faz com que muitos não se levantem. O medo de não ser aceito faz com que muitos permanecem no lugar onde estão. O medo de ser rejeitado, de ser humilhado, faz com que muitos não se levantam mais. O medo de errar outra vez. E se você deseja recomeçar, você precisa estar pronto para assumir todos os riscos possíveis no caminho. Decepção, outra vez. Frustração, outra vez. Dificuldades, outra vez. Aflições, outra vez. É preciso nós entendermos isso. Mas o medo de fracassarmos, de falharmos, faz com que nós paramos. E a vida fica estagnada. Queridos, as frustrações não podem ser obstáculos para recomeçar, mas podem ser um trampolim para um grande recomeço. As dificuldades, as frustrações
não podem ser obstáculos para recomeçar, mas podem ser um trampolim para um grande recomeço. Como é que você vai recomeçar agora? Como é que você vê o seu caminho? Como é que você enxerga o seu caminho? Como é que você enxerga o seu destino? E para recomeçar, querido, você tem que gravar duas palavras: perseverança e determinação. Se você não perseverar e não for determinado, esse jovem disse: eu vou me levantar, atitude, e vou, decisão. E ele foi. Ele teve que perseverar em sua decisão, teve que ser determinado naquilo que ele mesmo havia proposto no seu coração. Como é que nós iremos recomeçar? É uma dificuldade? Claro que é. É muito difícil? É. Mas Deus tem surpresas para você. Deus tem surpresas para mim. E o último, para nós não alongarmos muito: viva a nova realidade. Veja só que esse jovem, ele saiu de sua casa com muitas ambições. Sim ou não? Quero ser autônomo, quero ser independente, não quero prestar conta para ninguém. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tomo a atitude que eu quero, a vida é minha e ninguém tem a ver, ninguém tem nada a ver com isso. E esse jovem foi nessa trajetória dele, com as suas ambições, com os seus sonhos, com os seus alvos, com os seus objetivos. Todos eles foram fracassados. Mas agora, se você ler o texto, ele disse para o pai: dai-me. Não, eu quero, me dá. Dá a minha herança, dá a minha parte, dá o meu dinheiro. Mas quando ele volta, ele não fala isso. Ele fala: trata-me como seu empregado. Que diferença! Voltou, saiu de cabeça erguida, cheio da grana. Vou passear, vou de férias, vou viver a minha vida, vou desfrutar. Voltou sem nada, sem roupa, sem dignidade, sem respeito e de cabeça baixa. Mas aqui, queridos, eu quero mostrar algo para os irmãos. Porque esse jovem, a ambição dele agora era ser dependente de seu pai, viver debaixo da bênção de seu pai, desfrutar das bênçãos que ele vivera outrora. Então ele disse assim: olha, eu quero apenas ser tratado como empregado, porque ele sabia como seu pai tratava os empregados. Ele então volta, mas ele vai ser surpreendido, porque quando nós pensamos em recomeçar, nós só pensamos em ser aceito, em receber o perdão, em receber a graça de Deus. Aí, queridos, olha só o que faz a Bíblia, o que diz a Bíblia. Quando ele chega para o seu pai e pede perdão a ele, fala que ele pegou o mundo do céu e pegou o mundo do seu pai. O pai dele disse assim: ei, depressa, depressa, coloque roupa dele, coloque uma veste dele. E mais, pega lá o
e coloque no dedo dele. E mais, pega os calçados, coloca os calçados dele. E mais, mata o novilho e vamos celebrar a festa. Vamos fazer uma grande festa. Vamos celebrar porque o meu filho estava morto e voltou para a vida. O meu filho estava perdido e foi achado. E infelizmente no nosso meio existem muitas pessoas mortas perto de pessoas vivas. E muitas pessoas perdidas perto de pessoas achadas. Que precisa ser encontradas. Agora, eu quero enfatizar algo. Aqui nós vemos que o recomeço faz parte da graça de Deus. Você não merece. Eu não mereço. Pelo que eu fiz, não mereço. Pelo que eu fiz, não mereço. Pelas minhas atitudes, não mereço. Pela presepada que eu fiz, não mereço. Mas a graça faz o que eu mereço. E esse jovem não pensou nisso. Ele agora não é empregado, ele é filho. E ele agora vive uma nova realidade, pronto para recomeçar a sua vida. E ele seu pai faz uma grande festa. Querido, quando você e eu recomeçamos, nós alegramos o coração de Deus, porque nós voltamos para o caminho, nós voltamos para a fonte, onde nós sabemos que podemos recomeçar. O filho pródigo só poderia recomeçar na casa de seu pai. Ele não poderia recomeçar onde ele estava. Lá faz parte do processo, mas o recomeço foi exatamente aonde ele havia errado. Queridos, Deus tem uma nova realidade na sua vida, que você não espera, que você não imagina, que você não pensa, que não está no seu entendimento, não está no meu entendimento, porque Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, e os planos de Deus são maiores do que os seus planos, são maiores do que os meus planos, maiores do que os meus pensamentos. Qual é a atitude que você deve tomar hoje em relação à sua vida? Você quer continuar como você está, ou você quer recomeçar? Nelson Mandela, alguém perguntou para ele: se você tivesse outra vida, o que é que você faria? Ele disse: faria tudo outra vez. Faria tudo outra vez. Não se arrependeu do que havia feito, porque ele não desperdiçou a sua vida. Não desperdice a sua vida. Não jogue fora a dádiva que Deus te concedeu, que é a sua vida. Esse jovem foi em busca de prazer, de luxúria, gastar, esbanjar. Pródigo, ele quer dizer dissipador, esbanjador. Há muitas pessoas que estão esbanjando a sua vida, festejando a sua vida, estão perdendo-se, estão indo para o abismo, estão indo para um lugar de humilhação. Queridos, não espere chegar no estado como ele chegou. Decida logo.
Encarem sua realidade. Admita o fracasso. Supere as frustrações para você viver uma nova realidade. Fique sobre os seus pés. Teria muitos outros textos bíblicos que poderiam ser dito aqui, porque esse é um tema que eu estou abordando, estou escrevendo algo sobre esse tema. Recomeçar. Como você recomeçar? Não menospreze o percurso. Não menospreze os desafios. Mas seja determinado, seja perseverante. Eu quero orar por pessoas que por alguma razão precisa recomeçar. Talvez alguém que saiu da casa do Senhor e foi viver uma vida independente, longe da presença de Deus, mas hoje deseja recomeçar. O Pai não está aqui para te apedrejar, Ele está aqui para te abraçar, colocar uma roupa nova, um anel, calçado. Ele vai restaurar a sua dignidade, Ele vai restaurar o seu respeito, Ele vai restaurar a sua honra. Se você deseja esta oração, vem à frente. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar uma palavra sobre a sua vida. Você que ouviu essa palavra e quer uma oração em alguma área da sua vida que você sabe que você precisa recomeçar, que você precisa adaptar-se com a sua realidade. Não se iluda com as coisas dessa vida. Esse jovem, ele não estava à espera das surpresas, porque as circunstâncias da vida não avisam quando chega. A morte não avisa quando chega. A doença não avisa quando chega. O problema não avisa quando chega. Ele chega sem avisar. E muitas vezes nós estamos lá embaixo. Agora, grave isso. Você não será culpado pelas vezes que você caiu. Você será culpado pelas vezes que você não se levantou. Você não será culpado pelas vezes que você caiu. Você será culpado pelas vezes que você não se levantou. Feche os seus olhos. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que você possa recomeçar a sua vida. Recomeçar o seu lar. Seja o que for. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para restaurar você por completo. Não olhe para os desafios. Não olhe para os problemas. Não olhe para as circunstâncias. Foque em teu alvo. É chegar até a casa do Pai. Não se distraia no caminho. Não se distraia no caminho. Muitas pessoas se perdem, não é por causa do foco, é por causa da distração. Não seja distraído no caminho, porque na vida tem várias curvas e vários abismos. Se você não estiver atento às curvas e os abismos, é bem provável que você caia nisso. Então, cuidado, porque em toda estrada há avisos, perigo, curva perigosa. Devagar,
Cuidado com o seu caminho. Cuidado por onde você está caminhando. Qual será o seu percurso? Deixe essa palavra. Cuidado com quem você ama. Se você está com uma pessoa que não segue para o mesmo destino que você não, porque o destino é um só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O nosso destino é estar em Cristo Jesus e viver sempre nesse caminho, sempre nessa trajetória, sempre nesse alvo.